Jesus, amados, com 3 hinos, depois estaremos ministrando a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo de Jesus. Vamos começar com o hino de número 442. Amém? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Igreja, irei. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, glória a Deus. Pode ajustar aqui, irmão, pode ajustar aí, viu? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Se tiver algum problema na transmissão, pode ajustar. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino 418. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará
coroará depois da batalha, me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha, me coroará na cidade de Sião. Lutaram outros sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha, coroará Deus. Deus me coroará depois da batalha, me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar atrás, alcançarei no céu de luz lugar de santa paz. Depois da batalha, Deus, depois da batalha, me coroará na celestial mansão. Quero ver a igreja. Lá verei depois da batalha, me coroará na cidade de Sião. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. 407, amados. 407. A transmissão está acontecendo, né? Estamos só com problema na visualização aí, tá? Porque eu vi a tela escura. Aí para mim não estava acontecendo a transmissão, né? Mas graças a Deus está acontecendo. Amém, amados? Porque tem gente já nos ouvindo, nos assistindo também pela fanpage da Rede Cristã. Glória a Deus. Você que está ouvindo a gente pelo aplicativo da Rede Cristã, pode agora visualizar. Estamos aí na fanpage da Rede Cristã. Qualquer coisa, entra aí no Face do Acorda Bênção, vai na fanpage da Rede Cristã e você acha a transmissão desse culto que está acontecendo para a glória de Deus aqui no templo do corpo de Cristo. O hino 407. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a Ti, ó Pai, buscamos com confiança. Nos deste em herança a glória sempre eterna, o pão da vida eterna. Ó, manda-nos do céu, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama por Teu Consolador. Unidos esperamos o Teu celeste ensino, ó, manda, suplicamos por Teu poder divino. Aceita este hino que nós a Ti cantamos, pois grato Te louvamos por Tua salvação. Excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama por Teu Consolador.
o coração se alegra, a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente. Que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. A igreja, excelso Criador, o teu amor derrama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, o capítulo de número 3. Muito conhecido esse versículo, considerado inclusive como texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 3. Muito conhecido, muito familiarizado, que nós vamos exatamente a partir dele voltarmos àquele seriado de ministrações de pontos doutrinários, de pontos teológicos, que nós que congregamos no templo do corpo de Cristo defendemos à luz das Escrituras Sagradas, lembrando que o nosso respaldo está nas palavras de Jesus. No mesmo capítulo de João, o capítulo 7, né, só para mencionar, versículo 38, que quem crê em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o versículo 39 diz que esse rio de água viva é o Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Amém, amados? Então, partindo desse princípio, é bom estar sempre lembrando isso, que o Espírito Santo só habita na vida daquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras. Porque muita gente diz que acredita em Deus, mas acreditam de seu jeito, querem acreditar do seu jeito, acreditam do seu jeito, e não é por aí. Existe um crive, existe um referencial, existe um paradigma. Amém, amados? Existe um padrão estabelecido pelo divino de como nós devemos processar a nossa crença, de como devemos conjugar na prática, no comportamento, na maneira de pensar, na linguagem, no agir, no modus vivendos, a maneira de crermos em Jesus. Por conta dessa palavra de Jesus, é muito importante nós considerarmos isso, que só vale a pena crer se for como diz a Escritura, porque do contrário também é perda de tempo. Ora, não tendo o Espírito Santo, não sendo crente para ir morar no céu, estaremos perdendo tempo, estaremos simplesmente vivenciando a mera religiosidade,
E como foi pregado pelo nosso irmão Luciano nessa noite, na sua saudação, se nós respaldarmos a nossa fé na religião, repete a palavra que o Senhor disse, a fé naufragará, a vida naufragará, não é? Diante de uma abordagem de saudação que ele fez na situação em que Jesus foi abordado pelos discípulos, não é? Quando havia uma tempestade no mar e os discípulos foram acordar Jesus, como se Jesus não se importasse pela vida deles. Aí ele, na sua abordagem, ele fez essa declaração, e é verdade, a nossa fé tem que estar respaldada na Escritura Sagrada, a nossa crença tem que estar respaldada na Escritura Sagrada. O outro versículo que referencia as palavras de Jesus e é determinante para isso, é o que está escrito, eu cito muito Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, mas essas declarações de Jesus estão nos evangelhos sinópticos, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Sinópticos porque tratam do nascimento, da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas eu cito muito a expressão escrita por Mateus, em que Jesus disse: de um povo que o honrava de lábios, o coração estava distante dele e em vão o adoravam, por conta de que secundarizavam a palavra de Deus, colocava a palavra de Deus em segundo plano e seguiam preceitos, normas, doutrinas, ensinamentos humanos. Aí Jesus disse, inclusive é uma reprodução da palavra de Deus no Velho Testamento através do profeta Isaías. Através do profeta Isaías, que profetiza, Deus falando através do profeta, porque a profecia, é importante considerar, ela não é só, irmãos, essa coisa que o mundo evangélico pentecostal adere do vaticínio, não é? Do tome a bênção, receba a vitória, e hoje Deus, e assim fala o Senhor. Não, a profecia no contexto velho-testamentário, ela tinha o aspecto vaticinador, mas ela era um conjunto de palavra de juízo. O aspecto profético no Novo Testamento é consolo, edificação e exortação. No Velho Testamento havia duas coisas fortes que caracterizavam a profecia: era o vaticínio, é o dizer que vai acontecer, e a palavra de juízo. Observe que interessante, os profetas do Velho Testamento, eles não tinham muita palavra de bênção não, era só o que a turma diz nos dias de hoje, é cajado, né? Como a turma diz hoje, é lapada, né? Mas eram decretos de Deus, ou o povo se convertia, ou então, irmão, a justiça e o juízo de Deus reinava, não é verdade? Então a profecia tem esse aspecto no Velho Testamento. E aí Deus usa o profeta e diz que o povo honrava de lábios, o coração estava distante dele e em vão adoravam, porque o povo desprezava a palavra de Deus. Isso é bom para chamar a atenção de quem, irmãos, ainda hoje despreza a palavra de Deus. Em pleno século 21, despreza a palavra de Deus. É fascinado por testemunhos, é fascinado por louvores, é fascinado por movimentos, por oba-obas, por manto, por reteté, por pra, que seja, mas não despreze a palavra de Deus. Amém, amados? Porque a palavra de Deus, ela
é tudo para nós, deve ser tudo para nós. Já temos dito que é o instrumento aferidor da verdade. A palavra de Deus, ela proporciona dois princípios que são, amados, indispensáveis, são sine qua non para uma relação divina humana sarada. A palavra de Deus, ela proporciona a fé. Está escrito em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E a palavra de Deus proporciona santidade. João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E do jeito que sem fé é impossível agradarmos a Deus, sem santificação não há comunhão com Deus nesta vida, e não adentraremos no céu. Então, santidade paralelo à fé é tudo. Amém, amados? Porque santificação é fundamental, sine qua non, para a comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus, a nossa vida é uma desgraça, é uma miséria, é uma derrota, é um vazio. Sem a presença de Deus, somos ninguém. Não chegaremos a lugar algum. Não conseguiremos construir nada, nem ser ninguém. Sem a presença de Deus, amados, o caos está instalado. E se não formos morar no céu? Aí não adianta nada, não é verdade? Se, por exemplo, eu for vitimado por uma fatalidade antes do dia 22 de setembro de 2019, não vai adiantar esses 33 anos de fé. Que pela misericórdia, agora em dezembro, estarei completando 34. Não vai adiantar de nada se eu não for morar no céu. E para ir morar no céu tem que trilhar o caminho da santificação. Amém, igreja? Conforme está escrito também em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Deixa eu só conferir aqui essa referência. Hebreus 12, verso 14, deixa eu só conferir, isso mesmo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu ainda não li João 3,16, que os irmãos já sabem, as Bíblias já estão abertas, já diz que é considerado o textuário da Bíblia, mas o que estamos falando, essa introdução não foi nem a propósito, mas glória a Deus, pelo guiar do Espírito Santo, faz parte exatamente da temática que estaremos tratando com os irmãos a partir de hoje. Essa primeira abordagem, como eu disse na abordagem anterior, que traríamos a temática da soteriologia, a doutrina da salvação. Amém? João 3,16. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu ver se esse microfone está captando a voz dos irmãos. Pronto, eu queria que os irmãos lessem em alto e bom som. Talvez eu não tenha captado a voz dos irmãos cantando. Observei agora que o microfone estava desligado. Mas vamos citar bem alto, igreja, João 3,16. Amém? Glória a Deus. Porque a nossa transmissão, ela é de uma câmera só. Na verdade é um celular ainda, não é? E aí, como fica só focado aqui no púlpito, da pessoa que vem aqui ao púlpito, né? Aí dá a impressão que a igreja está vazia. Ela não está cheia, mas também não está vazia. E existe gente na igreja. Amém, amados? Então citem bem alto aí João 3,16. Com vocês, 1, 2, 3. Para que
Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Como eu já disse, soteriologia trata da doutrina da salvação. Mas salvar de quê? Há quem diga, há quem pense, há quem ache que o fato de ser crente isenta a pessoa de uma catástrofe, né? De um terremoto, de um maremoto, coisas que não acontecem aqui onde normalmente a gente mora. De vez em quando é que Caruaru treme, né? De vez em quando é que dá um abalozinho sísmico em Caruaru, né? É a única região de Pernambuco que eu saiba, de vez em quando tem esses problemas. Mas aqui, onde nós estamos instalados, na cidade de Olinda, ainda bem que não acontece isso. Senão é muita casa caindo, é muita barreira, é um processo. Pense no alagamento, né, irmão? Mas acontece por aqui situações também trágicas, né? Há quem pensa que o crente está isento de uma coisa dessa, de um soterramento, né? De um acidente automobilístico, de uma bala perdida. Há quem pense que o crente, pela pessoa ser crente, a pessoa está isenta de ser assaltada, de perder o celular no final do ano. Há quem pense que a pessoa, por ser crente, né, está protegida de um assalto em ônibus. Isso aqui em Pernambuco é boia. Não é? Há quem pense que a pessoa, por ser crente, está isenta de uma virose, de uma bactéria. E não é essa salvação que a gente se refere. A prova tanta é que crente é vitimado por tudo isso. De vez em quando a gente escuta, não é, um testemunho disso. É a pessoa dizendo que aconteceu uma tragédia. A gente escuta de vez em quando um relato desse. Então a salvação não se refere a isso. Amém, igreja? A salvação se refere a algo mais profundo. A salvação refere-se ao homem. Quando me refiro ao homem, biblicamente falando, é um termo que abrange tanto o sexo masculino como o sexo feminino, não é? O ser humano de um modo geral. Então, a salvação diz respeito à união eterna da pessoa com Deus. A perdição refere-se ao desencontro, à distância eterna da pessoa com o Senhor, o Criador bendito, como nós louvamos hoje aqui. Perdição é isso. Perdição é já estar distante de Deus em vida. Perdição é passar para a eternidade distante de Deus. Eu gosto muito de exemplar usando uma caneta esferográfica dessas transparentes, né? E deixa eu ver se esse negocinho aqui sai com facilidade. Não, esse aqui não quer sair. Eu estava com uma nesse instante que saía, né? Esse tubozinho de tinta que, por exemplo, a pessoa, seja a caneta nessa parte transparente, esse tubo transparente, é bom que essa aqui, o tubinho de dentro é amarelo, pena que não dá para tirar agora. Eu nem acho que, não sei, não vou abusar ainda por menino para tirar isso aqui não. Aí veja só, se o tubinho de tinta, né, digamos o tubinho de tinta seja a pessoa com a presença do Espírito Santo, se eu tirá-lo aqui, ele está cheio de tinta, ele sai cheio de tinta, perfeito? Se eu tirar o tubinho que está cheio de tinta aqui dentro, esse amarelo ou laranja, sei lá que com essa, eu tirá-lo daqui agora, ele está escrevendo, tá? Porque está cheio de tinta. Se eu tirá-lo, ele vem cheio de tinta. O tubinho branco, que é o corpo humano, ó, perece, e o tubinho com a tinta, que é a pessoa com Deus na vida, permanece. Isso exemplando a morte. Aí a pessoa vai para a eternidade com Deus. Mas se o tubinho estiver vazio, exemplando uma pessoa sem a presença de Deus,
Eu tirando o tubinho vazio, ele vai se encher? Ele vai sair vazio. Amém? Então é a pessoa indo para a eternidade vazia de Deus. Isso é importante dizer porque no acontecimento da morte, isso já é definido. A gente escuta palavras de condolências quando alguém falece, que Deus o tenha, que Deus coloque esta pessoa no bom lugar. Olha, depois que ela, né, a gente usa a expressão suspirou, né? Depois que a pessoa morreu, isso já foi resolvido ali. Hebreus capítulo 9, versículo de número 20 Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. No ato da morte, a pessoa ou vai para o céu, o paraíso, o seio de Abraão, ou vai para o Hades, Sheol, Tártaro, Geena, inferno. Isso se resolve no ato da morte. Se a pessoa estiver com Deus na vida, ela vai para a eternidade com Deus. Se a pessoa estiver sem Deus na vida, ela vai para a eternidade sem Deus. Existem muitas culturas religiosas que traçam um ideal pós-morte. Deixa eu dizer-lhes que a palavra de Deus, ela é um instrumento aferidor da verdade, e não é porque nós crentes queremos, não, é porque ela é. Amém, amados? É porque a gente crente quer, não é porque eu que sou pastor quero, não, é porque ela é e pronto. Porque existe a cultura de que religiosa, que quando a pessoa morre, ela vai para um processo de purificação, para de lá ser absolvida, e nesse processo todos são participantes. Esse processo de purificação chamado de purgatório, para de lá e para o céu. Deixa eu dizer que a Bíblia não faz menção de purgatório nenhum. Na cultura indiana, e há uma versão brasileira, que é a versão espírita, a pessoa ao morrer, ela pode ficar vagando por aí, e em um determinado tempo ela volta a esta vida no corpo de alguém, ou volta em um corpo, sendo outro alguém. No hinduísmo, e o espiritismo é uma versão hindu desse processo de eternidade, isso é chamado de karma, que são constantes reencarnações. Karma, não é? Isso não tem respaldo nem científico, nem histórico, muito menos bíblico. Há inclusive na cultura indiana a possibilidade da pessoa voltar à vida como um bicho. Por isso que na Índia, barata, rato, cobra, vaca, todo animal é respeitado, é sagrado, porque pode ser um ancestral da pessoa. Veja que ideia. Na versão espírita, a pessoa pode voltar mazelada se ela, na sua passagem corpórea, não for uma boa pessoa, não for uma pessoa prestativa, gentil, generosa. Se for uma pessoa má, ruim, a perspectiva, e se ela morrer sem talvez se arrependesse, a ideia é dela voltar miserável, mendiga, aleijada, etc. A Bíblia diz para nós, e quem é crente crê nisso, quem é cristão crê nisso, que depois da morte
segue-se ao juízo. Agora observe que toda a sistemática religiosa, ela faz uma projeção futura do indivíduo, ela faz uma projeção eterna das pessoas. A Bíblia fala para nós de salvação, e a salvação consiste em passarmos ou vivermos, porque a eternidade é algo sem fim, nós passarmos a eternidade com Deus. Salvação é isso, é viver com Deus nesta vida e adentrar na eternidade com Ele. Amém, amados? Por isso que está aí a importância de nos convertermos ao Evangelho de Jesus, a crermos, como diz as Escrituras Sagradas, para que nós tenhamos esta salvação eterna, ou seja, vivamos depois que morrermos eternamente com Deus. Quem tem essa esperança aqui, levanta a mão, dá uma glória para Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, a gente acabou de ler, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito é único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que é esta salvação. Amém? Então essa é a introdução desse ponto doutrinário que a gente crê aqui no templo do corpo de Cristo, a salvação eterna, o que só é possível via a pessoa de Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Amém, amados? Nas próximas abordagens a gente dá continuidade a este assunto, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não perde as outras ministrações, que vai ser de suma importância e esclarecimento para a sua vida.